Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Isa Oliveira aqui com uma live com uma convidada, Lívia. Oi, Lívia. Apertei aqui, deu errado, caiu. Bem-vinda! Oi, Zidete! Bom ter vocês aqui. Já vou te chamar, Lívia. Já vou te fazer o convite. Ver se deu certo. Sim. Deu. Aí, deu certo. Que mulher linda, gente! Me produzi um evento especial. Ei, que honra, que Obrigada. alegria! Vocês estão me ouvindo bem, Isa? Sim, sim. Tá? Não, tá ok então. Bem-vindos e bem-vindas todas que estão chegando aqui para esse nosso bate-papo. Dá um retorno para mim, tá ok, o vídeo e o áudio. Vocês que estão aí, dá um retorno para nós. Se tá ok? Acredito que sim, Lívia. Aham, acredito que sim, senão eles já estavam comentando aí que não estava dando para ouvir alguma coisa, né? Isso. Bom, então Ó, vamos deu lá. ok. Ah, maravilha, obrigada. Todos são muito bem-vindos e bem-vindas. Fiquem à vontade para estar aqui interagindo conosco, conversando, perguntando, trocando ideias, né? É uma alegria ter cada um chegando, ver cada um chegando, cada uma. Lívia, né? A você, todo, a esse seu coração, a sua disponibilidade de ter dito sim a esse convite. Fico muito mesmo agradecida. Né? Isa, eu vou te confessar, assim, já te Confesso. cortando logo de começo, Vai. aproveitar, né, que você falou do convite, mas esse convite seu foi uma manifestação minha, que é uma coisa que eu quero falar com vocês aqui hoje, Que sabe? Eu falei assim, gente, eu queria tanto fazer uma live com a Isa, e aí uma semana depois você me chamou, então assim, foi uma alegria dupla. então tá tudo certo, perfeitinho. Eu ouvi. Você ouviu, Gente, você recebeu. sim. Direitinho. Muito bom. Então vai lá, o espaço é todo seu, é nosso, Nossa. né? Fala se você quiser estar trazendo um pouco de quem é a Lívia, para quem está aqui chegando e não te conhece, né? Falar Sim, o seu sim. Insta, eu sou seguidora dela, gente. Vou colocar aqui, enquanto você está falando, eu vou só colocar o tema da live com o seu Insta para fixar. Uhum, tudo bem. Bom, eu me chamo Lívia, eu sou mãe de 2 filhos, sou mãe solo de 2 filhos. Sou servidora pública ainda, mas já tem um ano que eu venho me descobrindo como terapeuta holística, mais especializada em tarô. Eu trabalho hoje, além do serviço público, eu estou em transição de carreira, para trabalhar só com o que eu amo, que é a terapia holística, com o meu tarô, com o meu baralho cigano, mas eu não restringo só o tarô, eu trabalho com florais, com aromaterapia, né? E aí eu quis trazer esse tema, assim, já entrando, né, no tema da live, porque eu atendi esses últimos meses, de setembro para cá, muitas mulheres em relacionamentos amorosos conturbados. E aí eu dou uma ida ali na astrologia para saber o que está acontecendo e eu percebi que esse era um movimento mesmo de final de ano. Eu falei assim, bom, vou aproveitar o convite da Isa e, né, já também conversar sobre isso. Uhum. Por quê? A maioria das mulheres que me procuravam, que me procuram para falar de relacionamento amoroso,
elas têm uma coisa em comum, que é a falta de clareza Tá. do que quer num parceiro ou numa parceira. E aí, essa clareza, sem essa clareza, a gente não consegue manifestar, a gente não consegue atrair alguém que realmente seja alguém saudável para nós, que a gente vá estabelecer um vínculo mais profundo, que é que, na verdade, todas me falam que querem, sabe? Sim. A dor vem sempre essa, eu quero um relacionamento tranquilo, um relacionamento saudável, mais profundo, estabelecer um vínculo, mas eu não consigo. Por quê? Né? E aí, se você quiser falar alguma coisa, você pode Sim, ir conversando comigo, porque eu falo pode demais. deixar. Pode deixar. Pode continuar aí que eu vou E aí, fazer. eu percebi que isso não tinha uma clareza. E uma clareza de muitos lados. Assim, falta de clareza do que a pessoa quer, sabe? Falta de clareza de identificar o que o outro está trazendo, o que o parceiro ou a parceira está trazendo. E assim, sem essa clareza, a gente não consegue decidir. A gente não Sim. consegue se posicionar. Tudo que chega, eu vou eu vou perder o meu tempo. Vamos colocar assim. Eu vou me Uhum. colocar para tudo que chega. E se você realmente quer um relacionamento que seja compatível com você, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Aí, se você quiser falar alguma coisa sobre isso, Isa, fica à vontade. Que eu sei, assim, que você, como psicólogo, você também atende muitas mulheres, principalmente nesse aspecto amoroso, né? Sim. É a minha maior demanda que chega para mim é exatamente essa também, Lívia, de mulheres estão tendo dificuldades no seu relacionamento amoroso ou um relacionamento, um casamento que já está assim a ponto de acabar e vem para ver se há solução ou para dar conta de pôr um ponto final ou não, tá? É uma demanda muito parecida com a sua. E quando você traz essa clareza, é um dos pontos que faz todo sentido que eu trabalho aqui também, né? Além dessa clareza do qual é o homem, né? Qual é o perfil que eu quero, a clareza do que me acontece, seja se eu estou num relacionamento, qual é a minha parte que eu estou fazendo que não está dando certo. Essa clareza também é necessária, né? Porque a gente tem a E com tendência a de ficar clareza, olhando o outro, né? é isso que eu ia falar. Com a clareza vem a responsabilidade. Quando eu tomo conhecimento de algo, eu me responsabilizo por aquilo. Se eu me responsabilizo, eu também viro autora da minha história. Eu não viro coadjuvante. As coisas não começam a acontecer e eu fico sem controle, não. Eu começo a ter controle, porque eu começo colocando intenção, mas com Uhum. responsabilidade. Não culpabilizando o outro, porque vem a demanda do outro e isso me afeta, mas entender por que que isso te afeta, quando começou, e o Sim. que eu fiz ou deixei de fazer para chegar a esse ponto é muito importante. É muito. Quem ouve a gente falar assim, eu aqui, mãe solo de 2 filhos, pensando o que ela sabe sobre isso? De manifestar um relacionamento ideal. Eu estou nesse momento de Uhum. agora, depois de 4 anos, né, solteira, sem ninguém mesmo, de começar a manifestar, porque foi 4 anos de autodescobrimento. De Show de fazer isso que bola. eu tô falando para vocês. Que não é De fácil, assim, né, Lívia? nossa, não é fácil, gente. A impressão que dá, né, Isa, para quem escuta, é que assim é muito simples. Uhum. Porque o falar aqui, né, a gente também tenta trazer um pouco mais leve. O falar dá essa impressão, mas na verdade, essa autodescoberta, ela é assim, não quero falar que é difícil, mas é um desafio, É, boa. sabe? Uhum.
um desafio, porque assim, mexe com muita coisa. Eu falo muito para as minhas consulentes, né? Para as minhas pacientes, que é um descascar cebola, sabe? A gente vai tirando, e a gente vai achando mais coisa, sabe? Mas isso permite com que a gente tenha, igual eu te falei, seja autora da nossa história. Uhum. Que a gente tome as decisões, que a gente decida quem entra, quem sai da nossa vida, né? E assim, e percebendo o que a gente fez, qual que foi o, o que foi, qual a minha decisão ali, no que está acontecendo. E aí Uhum. eu consigo, quando eu ajo com responsabilidade e tento fazer algo a respeito daquilo, o outro necessariamente muda. É, Porque é alguma fato. coisa que as mulheres, né, que estão no relacionamento, principalmente, a queixa é, ele não muda, né? A outra pessoa não muda, é sempre a Uhum. mesma coisa. Mas e você, né? Qual é. Aí a gente tá falando de autorresponsabilidade, por isso que eu tô falando nisso. Uhum. O outro não muda, mas quando eu começo a me perguntar por que aquilo está acontecendo, o que eu estou fazendo que está favorecendo Aqui. aquilo, Sim. e eu começo a trabalhar isso dentro de mim, muda naturalmente. E aí é complexo, né? Para quem está num relacionamento mais longo, num casamento, não é simples, Uhum. mas é um caminho, sabe? De autodescobrimento. E assim, se o casamento tá ruim, você tem a oportunidade de transformá-lo a partir Sim. dali. Exato. Não quer dizer que vai ser fácil, mas a mudança seja a mudança, né? É, Por é. isso que eu falei da minha história. Por que que eu não entrei em nenhum relacionamento? E não tô falando que quem tá solteiro aqui não é pra entrar, tá, gente? Isso foi uma escolha minha, tá? Porque eu, né, criando dois filhos, trabalhando, procurando o meu plano B para se Uhum. transformar em plano A, eu falei assim, não, o momento não é esse, o momento eu quero ficar tranquila, me trabalhar, ter essa clareza para começar a manifestar. Então, Sim, igual eu te falei, sim. hoje eu já tô nesse momento de atrair esse relacionamento ideal, sabe? Eu já tô nesse momento que eu tenho mais clareza das coisas que eu passei, por que eu Uhum. passei por aqueles relacionamentos, quais que foram as dores, quais que foram as crenças. E agora eu tô numa etapa de manifestação, que é o atrair o relacionamento ideal. Quer falar alguma coisa, Isa? Não, a pergunta, a hora que você fala etapa de manifestação, eu fico aqui pensando, gente, como que faz isso? Né? Do seu olhar, do seu jeito, no que você atua e aprendeu, Então, né? Como? a manifestação, essa atração, na verdade, ela é um sentir. Uhum. Não é simplesmente você virar, primeiro, você tem que ter a clareza do que você quer. Sim, Qual relacionamento, qual tipo de relacionamento que você quer? Qual é a pessoa, o jeito, os valores, o que é exato. importante para você. Mas, depois que você já tem essa clareza, você precisa sentir. Você Uhum. precisa sentir que você tem esse relacionamento. E sentir Sim. que você é merecedora. Para que você realmente vibre nessa mesma sintonia. Exato. Porque assim, eu acredito e eu trabalho com isso, né, como terapeuta holística, com tarô e baralho cigano, tudo aqui, tudo no nosso mundo, no nosso planeta, emite uma vibração, tá? Igual onda de rádio, onda de televisão. Emite uma vibração. Se nós estamos pensando, mesmo que esse pensamento não seja consciente, mas se nós estamos sempre, por exemplo, atraindo um relacionamento, uma pessoa que não quer compromisso, nós estamos vibrando Vibrando. Sim. nessa onda, nessa Uhum. frequência. Uhum. Como? E aí pode ser de dois jeitos.
Ou a gente tem uma crença que a gente não merece, pessoas comprometidas. E a outra coisa que pode acontecer é que o medo de atrair essa pessoa faz com que eu vibre Acaba nessa frequência. atraindo. Então eu acabo atraindo. Sim. Então, o segredo da manifestação é você vibrar na sintonia do que você quer. Uhum. E vibrar na sintonia não é pensar, não é consciente, é inconsciente, sabe? Não É é muito, inconsciente, desculpa. É sentir, é muito no sentir, exato. é sentir, sabe? Uhum. E é mais do que sentir, é ter a certeza. Tanta certeza que eu fico tranquila, sabe? Eu não fico com medo. E aí, quais são as etapas, né? As etapas da manifestação, elas são assim. Porque nós temos resistências, né? Que são as Sim. nossas crenças, que são os nossos medos. O primeiro de tudo é você ter a clareza. Clareza do quê? Dos seus pensamentos, do que você quer. Então, a gente precisa parar, né? E fazer essa reflexão. E eu ajudo muito mulheres, né, que Uhum. quando querem consulta com o tarô, elas querem essa clareza de quem que é essa pessoa, que pessoa que vai chegar para mim, né? Que pessoa ideal é essa que pode chegar para mim? Uhum. Então eu preciso refletir sobre isso. Quem que é essa pessoa ideal, né? Ok. Ok. Pensamentos colocados com clareza. Uhum. Na hora do sentir, é que eu vou sentir qual a emoção que vem daquilo que eu tô querendo manifestar. Vou explicar. Por exemplo, vou pegar o exemplo do que eu só atraio homem comprometido. Não, homem que não quer compromisso, né? Foi o que eu Tá, falei antes. isso. Eu, nossa, eu vivo atraindo homens que não querem compromisso. Começa bem, mas aí não sei o que acontece, no final é sempre a mesma coisa. Ele fala que ele não quer um compromisso sério nesse momento. Uhum. Tá, então assim, eu tô simplificando, né? Então o meu pensamento, a minha clareza não, eu quero um homem que queira um compromisso, que queira um relacionamento mais sério. Tá, mas quando eu sinto isso, quando eu vou manifestar isso, quando eu vou sentir, aí vem uma, sabe, aquela, aquele medo? Uhum. Sim. Ou então vem aquele não mereço? Ou então vem aquele, ai, não quero, parece que eu não quero muito, tem alguma coisa. Isso é na esfera do sentir, não é consciente. Gente, Sabe o que que eu desculpa. vejo? Imagina, faz parte. Sabe o que que eu percebo em algumas mulheres que eu recebo, Lívia, com essa demanda? Assim, eu quero o perfil assim, 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 tal, tal, tal. Ao final, a pergunta que eu faço é assim: você acredita que existe um homem nesse perfil? É pé no chão, a gente constrói isso junto. Porque bem aquilo que eu falo, isso não existe. Você vai ter que casar com uma mulher. Você vai ter que achar uma mulher, porque homem que não faz isso, aquilo, você não quer um homem, né? E aí, a hora que eu faço essa pergunta, a gente vai ajustando esse perfil para ter essa clareza, pezinho no chão, o homem real, possível, tangível. Eu pergunto, você Sim, acredita que existe esse homem aí, que agora nós fechamos nesse perfil do jeito ok? Ali trava, eu falo assim, não, eu não acredito que existem. Aí traz as experiências que já tiveram. Então é muito nesse lugar aí que você está falando, nesse momento, né? sim, sim. De alinhar E isso para poder vibrar. Não seria esse. porque a manifestação, é, quando a gente coloca essa clareza do relacionamento ideal da pessoa, a gente coloca num papel. A gente vai Isso. escrever. O primeiro Aham. passo do ter clareza, a gente vai colocar no papel, que é o que você Uhum. está falando, né? Que as pacientes elas te falam qual que é o homem, o parceiro ou a parceira ideal. A gente coloca no papel, mas a gente também coloca os defeitos, Sim. sabe? Por quê? Porque os defeitos
nós somos humanos, senão a gente vai estar robotizando, Sim, e é né? A algo que não gente vai vai existir, né? Eu quero é esse, mas como existir. assim? É isso mesmo. E aí a gente tem que ir colocando toques de realidade naquilo que a gente quer também. É, Sabe? É uma forma, colocar também os defeitos é uma forma de humanizar e de colocar mais realidade naquilo que a gente está pedindo. muito bom. Isso Outra mesmo. coisa é, quando eu falo quando a gente falou da responsabilidade, é se perguntar se a gente tem disso que a gente está querendo no outro. Como é que Aham. eu vou atrair, eu vou sentir que eu mereço um homem honesto, um homem leal, se eu não sou? Sim. Pode acontecer? Pode. Mas se você quer manifestar, se você está aqui ouvindo a live agora e está entendendo que as coisas chegam em mim, para mim, atraem pela minha vibração, se eu coloco lá no meu papel que eu quero um homem honesto, eu quero um homem leal, eu tenho que não só sentir que isso é possível, mas eu também tenho que ser assim, tem Ser. que fazer parte de mim. Sim, sim. Aí é que o bicho pega. Por quê? E aí o autoconhecimento é tão importante, É. né? Então, Sim. assim, tô falando disso por quê? Porque você quer uma pessoa que seja a mais perfeita possível para você. Não quer dizer que vai ser perfeita. Mas e como você vai ser com essa Pra pessoa, ela. Uhum. né? Isso. Então, assim, pode falar, Isa. Não, eu Pode tô. me interromper. Pode continuar. Eu tô aqui caminhando com você, conversando com meus Beleza. botões aqui. Tá muito Mas tá legal, muito ok. A gente já interessante. tem clareza, a gente já tem essa autorresponsabilidade, a gente já investigou a si mesma. Agora a gente está na esfera do entender que eu fui manifestar e alguma coisa não está dando certo. Ah, E essa parte é a parte mais difícil. Por quê? Porque nós não somos acostumados a utilizar as nossas emoções, a nossa intuição, para uhum. perceber, né, o que acontece. As coisas não são sempre explicadas pela razão, né? Tem aquela pessoa, às vezes, que a gente conhece que fala, parece que não tem muita afinidade, ou alguma coisa me fala que não vai dar certo eu ir em tal lugar Hum. hoje. Isso são intuições, são coisas que não estão no consciente. E aí, essa parte é difícil para dar nomes, né? É uma investigação de quais são as crenças, né? Aí eu começo a, quando eu vou manifestar, identificar. É a parte da identificação das crenças ou Ah. da investigação dos bloqueios, das resistências. Uhum. Essas resistências são minhas, Que né? vem Igual de eu te falei, medos. de medos, de crenças, de traumas, Ah. né? Às vezes eu tô ali, igual o exemplo que a gente usou, tô atraindo só homens que não querem compromisso, Uhum. e isso já gerou um trauma tão grande que eu não acredito que eu não vou mais achar uma pessoa que queira um compromisso. Sim, sim. E por mais que você manifeste, você fala assim, ai, né, uma pessoa assim, eu vai chegar e aí eu vou sentir aquilo, aí você fala, ai, mas eu não acredito. Nossa, eu já andei tanto, eu já rodei tanto, assim, já procurei tanto, já tive tanta expectativa e deu certo e não deu certo, eu vou cair nessa de novo. Aí tem que trabalhar. Aí tem que identificar, e uma coisa que eu sempre falo, porque apesar de eu ser terapeuta holística, eu atender com tarô, baralho cigano, eu acho essencial a psicoterapia. Sim. Por quê? Porque ela é quem vai, quando você chega nessa etapa de identificar, de perceber que a sua manifestação não está dando certo, e às vezes você nem entende por quê, aí na psicoterapia você vai entender por quê, quais são essas Que crenças, é? aí você vai Exato. investigar. Uhum. Uhum. E isso é um trabalho muito profundo, sabe? Porque é na esfera do sentir. Você vai tirar do inconsciente Isso. e trazer para o consciente. Aí é que muda tudo,
sabe? Aí é que muda Sei. a realidade. Depois que você Toma consciência. Sim. depois que vem pro consciente, mesmo que doa, porque dói, né? Que a gente fala É. assim, nossa, mas eu não sabia que eu tava pensando assim, que eu tinha tanto medo, que era por causa do trauma. Então o problema sou eu. Exato. Chega nesse lugar. Gente, mas Aí, então, boa, como se diz, eu aqui, isso que deu errado por mim. Chega nesse lugar. Que na verdade não é só, pelo menos é o que eu acredito que não é só o problema sou eu, não. Tem a não, parte do outro também, né? isso. Era isso que eu ia falar. A responsabilidade não é 100% minha, Uhum. porque todos nós temos nosso livre-arbítrio, Isso. né? Então, assim, a parte do outro cabe a ele. Mas eu, de alguma forma, deixei aquilo acontecer. Uhum. E aí, esse trabalho de pesquisa, por mais que doa, por mais que a gente se sinta mais responsável por nós mesmas, e isso é uma coisa que a gente não está acostumado a fazer, É, mas também é libertador. muito. Porque a partir daí a gente consegue criar a nossa realidade. Uhum. Uhum. E muda mesmo, sabe? Igual eu te falei, eu manifestei a live. A gente começa com pequenas coisas. Eu manifestei a primeira vez que eu entrei em contato com esse aprendizado, eu comecei a manifestar, assim, vagas de estacionamento, sabe? Sim. Aí depois eu comecei, eu tava querendo arranjar vaga para o meu filho numa escola que eu queria muito. E não tava dando certo. Uhum. Eu falei assim, vou manifestar. Na semana seguinte saiu, sabe? É. E aí a gente vai, aos poucos, a gente vai também tendo um pouco de. Vai sentindo que é capaz. É. Vai Vai sentindo que dá aprendendo certo. esse feeling, né? Eu acredito que essa manifestação deve ser, me corrija se eu estiver errada, Olivia, algo muito pessoal, que a gente vai aprendendo a ter esse feeling para, sabe, para encaixar, vibrar na energia que tá fora. Esse É, feeling que você está gente. falando é um sentir, né? É, É a vibração. é. Porque quando eu chegava no meu local de trabalho e chegava num local que eu sabia que quase não iria ter vagas, se eu. Era sempre assim, eu falo, eu antes, né? De eu fazer todo esse trabalho, eu chegava e falava assim: nossa, esse horário agora é muito difícil, Não vou não vou achar conseguir vaga. arrumar. Sim. E aí eu fui fazer o teste, né? Eu tava lendo livro, eu tava vendo os vídeos sobre manifestação, sobre vibrar na mesma frequência. Eu falei assim, Uhum. gente, então peraí que eu vou testar isso agora. Logo que eu comecei a estudar sobre isso. Eu falei assim, não, vou chegar lá, vai ter uma vaga. E a primeira vez demorou, mas eu achei. Uhum. Aí eu falei assim, pai, esse negócio funciona. Aí na segunda vez, eu já sabia que ia ter. Agora, eu sempre arrumo a vaga onde eu quero. É interessante e fica automático, porque eu já sinto. Isso, você já, Eu criei um hábito esse e uma caminho você mini já crença. sente. Uhum. Uma mini crença de que é possível. Sim. Então, assim, eu não preciso nem fazer tanto assim. Não precisa nem ser tão consciente assim, porque eu já sinto. Uhum. E nisso, a gente vai escalonando para coisas mais grandiosas, para Maiores. relacionamentos, para profissão, filhos, Sim, né? sim. Você queria falar alguma coisa, Isa? Mas você concorda, Isa? Como é que é isso para você? Plenamente, sim. Você vai falando, é porque tá me vindo aqui imagens e situações de clientes que eu atendi, que eu atendo, que eu falo, gente, é muito interessante tudo isso. Eu acredito muito, Lívia, nisso tudo que você está falando, né? Eu acredito muito na questão da energia, do vibrar, do Sim. pensamento ali que possibilita, né? E ao mesmo tempo eu tô de verdade entrando na minha história, sabe?
Sim, Ótimo! caramba! É interessante, é muito bom. Olha, gente, mas assim, é, se eu pudesse assim dar uma dica para todo mundo que está me assistindo, para quem vai assistir depois, que está realmente assim buscando um relacionamento, buscando melhorar um relacionamento, entenda que a primeira coisa que você tem que fazer é realmente se autoanalisar. É Se entender conhecer, esses né? pensamentos, conhecer Uhum, os seus próprios pensamentos referentes a você, referentes a tudo que você passa no seu dia. sim. Eu passei um período, depois que eu comecei a ler o livro, depois eu vou colocar o livro, não sei se você tem, se você coloca nos stories, eu vou te passar o nome do Põe, livro, sim, que não é muito parecido com um segredo, né? Que todo mundo meio que já é já mais. conhece, Aham. ouviu falar alguma coisa, mas ele tem uma pegada diferente que me chamou a atenção. Uhum. Então eu vou colocar depois para vocês lerem. E assim, eu perdi o que eu estava falando. Todo pensamento nosso, O que você ia falar? ele Qual é a dica? Qual é a. a dica do Isso, autodescobrir que eu fiz quando eu comecei a isso. ler o livro é de você fazer uma análise dos seus pensamentos durante o dia. Uhum. Sabe, mulher tem muito disso, de assim, durante o dia, de manhã tá bem, na hora do almoço ainda tá tão bem, à tarde dá um pico de euforia e depois já tá sabe, não. O Sim. que acontece? Ao longo do nosso dia, a gente já pode ir fazendo esse trabalho de autoconhecimento, de entender quais são os pensamentos que estão dominando. Uhum. Isso pode ser no final do dia, ou pode ser quando você acabou de ter, por exemplo, você estava bem e de repente você aconteceu alguma coisa e mudou o seu humor, né? A Sim. gente percebe muito pelo humor. Humor, é. E aí, a dica que eu dou é para a gente começar a entender quais que são os nossos pensamentos, nossos gatilhos, que na hora que a gente vai lá para a psicoterapia, a gente entende as crenças melhores, mas Uhum. esses pensamentos já nos dão uma dica. Sim. Então, acontece alguma coisa, muda o meu humor. Eu falo assim, peraí. Ah, meu chefe me deu uma bronca. Uhum. Ok, vamos supor. Meu chefe me deu uma bronca. Ele virou pra mim e falou que não gostou. E aí, eu fiquei mal depois. Mas o que você pensou? Quais foram os pensamentos? Pensamentos, você vai dar nome, na verdade, esses pensamentos são nomes das emoções que você sentiu. Por Ótimo. exemplo, eu fiquei com raiva. Eu Uhum. fiquei com raiva por quê? Ah, porque ele me achou menos, ele me acha incapaz. E aí você vai entendendo os seus pensamentos, sabe? Sim. Isso logo depois que alguma coisa acontece. Isso, nesse trabalho de manifestação, foi, assim, foi um divisor de águas para mim. Entender, e não só em questão de manifestação, é questão de lidar com as minhas próprias dores, de Sim. lidar com todo o meu emocional, comigo mesma, sabe? Saber o que está acontecendo, né, Lívia? Eu falo assim, gente, dá nome para os bois. Essa coisa que a gente fala, Isso. tô bem, tô mais ou menos. O que que isso quer dizer? A hora que você fala que você tá bem, e a hora que eu pergunto assim, você tá bem mesmo? Não, não tô. O que que você tá? Tô triste. Nossa, agora doeu falar triste, Isabela. Sim. Nossa, eu tô alegre. Nossa, mas olha que diferença eu falar de um bem, um ótima, do eu tô alegre, do bem, né? É esses nomes, é o saber o que que eu tô sentindo. Para entender, Sim, eu vejo que é uma via de mão dupla. Os pensamentos, né? A gente está ali entendendo, porque deles vem uma emoção. Se tá difícil eu entender um pensamento, então deixa eu pegar pela emoção. sim, Porque eu chego também na clareza do pensamento. Isso exato. faz total diferença em qualquer situação que a gente está vivendo ali, Em qualquer situação. né? E aí chegou um momento também, Isa,
de quando isso, de checar esses pensamentos e entender em que momento do dia aconteceu, eu mudei a minha vibração, ou eu mudei a minha emoção. Por que que foi? Eu consigo alterar. Aí eu consigo fazer o trabalho inverso. De, bom, meu chefe me deu uma bronca, eu me senti incapaz, mas assim, peraí, né? Eu não sou incapaz, eu tenho dificuldade naquilo. Eu tenho uma dificuldade, então eu vou ver quem vai me ajudar. Aonde, que recurso eu vou utilizar para eu treinar aquilo ali. Melhorar, né? E ponto. Agora, não resolveu. Mesmo assim, eu fui lá, melhorei, mas eu continuo me sentindo incapaz. Aí tem que continuar nessa busca, tem que buscar as ferramentas para entender que o buraco é mais embaixo, que tem mais coisa aí, né? Mas se isso acontece, o meu chefe faz isso, eu vou lá e faço e converso comigo mesma, né? Então eu mudo a minha realidade. Eu mudo meu humor. Eu não vou continuar com mal-humorada, né? Ou irritada, ou qualquer que seja a reação que você tenha depois, que cada um reage de um jeito também, né, Isa? É. De acordo com Aos a estímulos história, as externos. experiências que teve, né? É a reação. É de acordo com o significado que eu dou. Isso. Isso, então assim, o começo de tudo é a gente, somos nós, para depois a gente conseguir externalizar isso para o universo. E o universo, através, eu falo universo, fica parecendo uma coisa muito mágica, mas não é, sabe? É igual rádio que emite vibração, a gente já conhece, que tem uma vibração que é medida. Todas as pessoas, animais, até objetos emitem uma certa vibração. A gente, quando a gente começa a vibrar diferente, a gente consegue mudar ao nosso redor e sintoniza com o que também está na nossa vibração. O universo traz para nós, sabe? Pela nossa vibração, porque a gente tá diferente. Porque a gente tá. Gente, mudar o humor de um dia já é maravilhoso. Muda. Muda dali para frente aquele dia. Sim. Muda. A Porque forma assim, como não é que muda o dia, né? Não é nada externo. Muda a forma como eu olho para aquele dia, para as situações, como eu vivo aquele dia. Muda. e dependendo do que pode acontecer, se você continuou mal-humorada, irritada, e aquilo pode gerar outras consequências durante o seu dia. Porque se você continua vibrando, né, na irritação, no medo, e eu não tô falando que a gente muda a vibração o dia inteiro, gente. Não tô falando que a Né? gente permanece só vibrando alto, não. Mas assim, por isso que a gente precisa fazer sempre essa reavaliação. Mas se eu percebo que eu não tô vibrando mais baixo, né? Tô mal-humorada, tô irritada e faço um caminho diferente, se você estava acostumada a ficar mal-humorada e explodir com os filhos, que era o meu caso, né? Que chegava do trabalho muito frustrada, né? Querendo fazer outras coisas e acontecia alguma coisa, eu chegava irritada, eu iria ficar irritada com os meus filhos, eu estava irritada. Isso ia gerar irritação neles. E isso, quando eu faço esse trabalho inverso, não acontece. Essa Não irritação às tem. vezes não acontece. Então, assim, parece pequeno às vezes, mas não é. E assim, eu vou confessar que tem dia que eu não consigo, que aí são as crenças que eu te falei, a resistência é muito grande. Acontece alguma coisa que aí eu tenho uma resistência muito grande. Aí eu falo assim, vou levar para terapia. E às vezes não, tem coisas que demoram muito tempo.
E aí a gente também precisa ter, eu tô falando aqui da autorresponsabilidade, mas também precisa ter o auto-amor. É. Sabe? De falar assim, olha, hoje, galera, eu não tô bem. Uhum. Aconteceu um fato, aconteceu alguma coisa e eu não tô legal. Eu preciso da compreensão, que é Sim. muito importante. A Uhum. autorresponsabilidade e o auto-amor, que vem com a autoaceitação também. Porque a gente falou que é difícil aqui identificar as crenças. Esse trabalho de olhar para dentro, né? É difícil, mas se a gente começa a se amar, entender que nós temos defeitos, nós erramos e assim nós aprendemos, a gente também entende que o outro também está nesse processo, E a né? O gente outro atrai outro assim, nesse lugar, nessa vibração. sim, Você falando isso, Liv, do amor, né? Hoje, a hora que eu cheguei no consultório aqui, né? Que eu fui postar sobre a live e tudo, eu faço sempre isso antes do primeiro story. Eu venho pro meu sentir, né? Deixa eu trazer a experiência que eu tive hoje, assim. Eu vim pro meu sentir, falei, nossa, à noite tem a live da Liv, a gente desmarcou, né? Uma vez e tudo, e tá vontade de saber e conhecer sobre o que você ia trazer. E a hora que eu trouxe para o meu sentir, me veio o seguinte: qual mensagem que eu quero abrir hoje os stories? Né? E veio exatamente: ame-se. Quando eu me amo, eu amo. Amo. Né? Quando exato. eu me amo, eu tô ali e eu atraio, né? Trazendo essa questão do atrair o parceiro ou a parceira ideal, né? E você trazendo o auto-amor. Então, quando eu me amo, eu tô vibrando, me corrige nessa questão aí se eu estiver errado, eu tô vibrando esse amor por mim, e aí eu vou atrair também um parceiro Sim. nesse lugar, né? Que vai Não tem como dar amar errado. a mim, lógico que nada sem conflito, porque tem, sim, não existe, Tem, mas vai tem. ser uma aproximação, algo diferente nesse sentido, né? Como que é que você falou? Eu esqueci a palavra que você falou não é leve, não é natural, eu esqueci. Quando a gente está vibrando exatamente o que a gente acredita ali. Quando a gente vibra o que acredita, fica automático? Ou Não, o fica. que chega, fica É. leve, eu também não lembrei. Não. Ei, Então, você. Luziene, que linda você aqui. Prazer, alegria ver, revê-la. Fala, amiga. Eu falei na hora que você estava falando, eu falei, não tem como dar errado. Quando a gente se ama, a gente se aceita, mas a gente coloca limites, Uhum, né? A gente se perdoa. sim. E aí a gente é capaz de perdoar o outro. Porque Isso. uma das coisas que eu vejo muito são pessoas que, quando querem saber sobre o parceiro ou a parceira, numa tiragem, por exemplo, julgar muito o outro. E aí Uhum, eu vejo que a pessoa se julga extremamente também. sim. E aí quando eu me amo, eu consigo entender, mas não é aceitar, né? Porque a gente também não é É aceitar todo mundo. Eu diferente. consigo Uhum. entender aquilo ali, consigo dar limites, eu consigo compreender que a pessoa está no processo. Uhum. Eu Então, consigo esse é respeitar isso, isso, exatamente, era essa palavra. né? Eu consigo respeitar. Então, assim, o tema da live, né, igual eu falei, eu coloquei lá no meu feed, né? Que é complexo. Porque não é simplesmente, não é uma fórmula mágica que você vai fazer um ritual e você vai, sei lá, quase que uma macumba, né? Uhum. Ou um E passo a isso passo, né? Faz isso. é um passo a passo e isso vai acontecer. E você vai atrair quem você quer. Não é assim. Uhum.
É uma ferramenta de autodescoberta que você entendendo que você atrai aquilo que você emana, você consegue sim ter o que você deseja, não só um relacionamento, né? Todas as Várias outras outras coisas, coisas, sim. todas as outras coisas. Então, assim, é o caminho, da autodescoberta mesmo. É de revisitar os pensamentos, de entender melhor as emoções, de prestar atenção nas intuições. Quando a gente conhece uma pessoa e a gente fica um pouco desconfortável, o que é isso? O que é esse conforto? Colocar mais mesmo as emoções para jogo, sabe? Mas para jogo no que eu digo, assim, de querer entender elas. Uhum. Porque a gente não foi Colocar ensinado elas a em fazer. campo, né? Eu falo, deixa a emoção entrar em campo. Sim. Exatamente. Porque a gente fica querendo dar nome. E às vezes não tem nome. E às vezes não, mas aquela sensação, foi uma sensação assim. E aí você dá corpo para ela. E aí a gente precisa Ótimo. começar. E aí depois que a gente dá corpo para aquela sensação, aí a gente vai identificando várias. E aí você vai conseguindo identificar que sensação, de acordo com aquele, o que aconteceu, gerou uma sensação. E aí, num outro momento, você teve uma sensação igual e que foi mais ou menos a mesma coisa que Mas, aconteceu. E aí você já uhum. começa a entender a sua própria intuição, as suas próprias emoções, sensações, Sim. sabe? E aí você consegue manifestar, né? A atrair e a ser também quem você quer ser. Uhum. Porque a manifestação, hoje, igual falei para vocês no começo, eu estou começando esse processo de manifestar um relacionamento. Mas eu estou no processo também de manifestar quem eu quero ser, Ótimo. sabe? Eu quero, E eu é estou muito já colocando no bom, não papel. é? É muito bom. É lindo esse processo, gente. Eu É lindo, acho é lindo. desafiador, mas é Sim, lindo, porque sim. assim, hoje eu me sinto mais capaz. Por quê? Porque eu tive os meus traumas, né? Uhum, uhum. Principalmente ligados a relacionamento. Então, eu não me senti autoconfiante para atrair um parceiro que ia ser bacana para mim. Então, Sim. quando eu entendi que eu vou atrair uma pessoa bacana, a partir do momento que eu for, em que eu emanar Essa também pessoa bacana. essa pessoa, sabe? Que, tipo assim, eu tenho um ideal de relacionamento e eu Uhum. quero ser uma pessoa ideal nesse relacionamento também. Então eu quero ser essa pessoa também. E lembrando, né, Lívia, que esse ideal não quer dizer o perfeito, Não, né? Porque não. senão acha que é algo mágico, né? Relacionamento ideal. Não é. Não é o perfeito. Eu coloquei esse tema na live foi mais para chamar Ah, atenção mesmo, sabe? mas Porque assim, o que esse você ideal é busca isso que você está trazendo, pelo menos na minha percepção. é É o esse ideal. comum, é a pessoa comum que a gente é enquanto ser humano. Esse ideal é isso que você falou, que não é o perfeito. É o ideal para você, Isso. que às vezes não é para outra pessoa. Uhum. Eu tenho uma amiga que ela está agora noiva e ela passou por esse mesmo processo que eu estou passando. E o relacionamento dela, o parceiro dela, é ideal para ela, não seria ideal para mim. E Uhum. tá ótimo, né? Não quer dizer que ele seja uma má pessoa, não quer dizer que ele seja um péssimo namorado, será um péssimo marido, não. E para quem Mas que por ele quê? tem que ser ideal? É para ela. Para ela. Não é para mim nem para Porque você. ela é outra pessoa. Hum. Ela é outra pessoa, convivências diferentes, com pensamentos diferentes,
com crenças, outras vontades. Então, assim, e aí eu vou te falar que eu acredito, tem outra coisa que eu ouço muito, as mulheres que me procuram pra tirar a gente de relacionamento, é falar assim, tá faltando homem. Sim. Principalmente aqui Também em ouço. Uberlândia. Não tem homem aqui em Uberlândia. Onde acho os homens de 40 em diante, Lívia? Eu ouço isso, que a demanda que eu recebo é de 35 adiante, maior. E aí eu vou te Tá falar que, tudo assim, casado, Isa. Falei, ah, tá bom, tá tudo casado eu acredito na abundância, também. sabe? Então, assim, tem muito mar, tem muito peixe nesse mar. A Uhum. nossa visão, quando a gente fala assim, ela tá muito limitada. E limitada por quê? Pelo quê? Porque algumas pessoas, durante anos, viraram e falaram pra você que não tem homem disponível, não que homem não presta, ou que homens não são leais, não são honestos, você não pode confiar, Uhum. sabe? Várias coisas. E eu acredito muito na abundância. Eu acredito assim que como nós estamos fazendo esse movimento de autodescoberta e de processar a nossa história, de querer viver uma história diferente, mais leve, outras pessoas também, inclusive homens. Estão nesse lugar. É, sim. E não quer dizer que tenha. E assim, além da abundância, eu acredito na criatividade divina. Eu acredito assim, porque nós somos limitados, mas ele não. Sim, é. Então, é, quando você acha que tem algo É escuro, impossível de acontecer, de repente acontece. ficou pior. Então, assim, se você acha que é impossível, para ele não é. Para o universo não é. Sabe? Porque o universo é tão grande, os acontecimentos, a ordem de acontecimentos, ela é tão fora do nosso controle que a gente Uhum. achar que a gente não vai encontrar uma pessoa assim, ou que não vai encontrar uma pessoa, é assim, é achar que tipo assim, é Como achar que você tem assim? controle demais, É. sabe? Dos acontecimentos da vida. Não, nós não temos. Acreditar nessa abundância, na criatividade divina, assim, de colocar as pessoas certas nos lugares certos. Uhum. Ah, se você não está encontrando nenhuma pessoa compatível na cidade que você mora, às vezes vai mudar uma pessoa de fora para sua cidade, você não sabe. Sim. Entra gente e sai São gente da sua cidade. inúmeras possibilidades, né? São Inúmeras várias as possibilidades. possibilidades. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes pode ser, veio aqui na minha cabeça agora, pode ser uma crença de quem está me assistindo aqui, Tá. sabe? Aham. Pode ser uma crença de alguém que está me assistindo, porque veio esse exemplo nitidamente para eu falar. Então, assim. E aí fala assim: ah, vou manifestar, mas eu não saio, eu trabalho aqui, eu tenho meu trabalho, não tem como eu procurar em outros lugares. E aqui eu já vi que esse mar não vai dar peixe. Você está limitando demais a capacidade de criação, Sim, sim. sabe? Não somos nós que criamos. E aí também, assim, não sei se eu posso falar isso, mas já vou Fala. falar. É Sim. só entender um pouquinho da arrogância. Que nós achamos que nós temos o controle de tudo, Uhum. sabe? Tô falando isso porque eu fiz isso comigo, Sim. né? Não era só a autoconfiança que tava, era a arrogância também. De achar que tipo assim, que eu controlava o lugar que eu ia, que eu não iria encontrar ninguém, ou que lá naquele lugar eu ia encontrar ninguém. E, na verdade, não tem isso. Porque não sou eu que crio. Eu emito ondas, eu emito vibrações. E aí o universo se vira, ele se move e as coisas chegam. Chegam A gente direitinho. chegam, chegam. Em algum E assim, momento chega. mais pra frente eu vou voltar aqui, a gente vai fazer uma live e nós vamos falar Vamos. das nossas conquistas. Vamos! Vamos, porque eu conheço também que você também tá nessa mesma vibe que a minha.
Seguindo Sim, outros sim, caminhos aí amorosos. Então, sim. assim, daqui a um tempo nós vamos voltar aqui. Não quer dizer que seja rápido, não é de um Aham. dia para o outro, cada um tem o seu tempo. Mas a gente vai voltar aqui e vai perceber que a nossa busca ela não foi em vão. Ô, Lívia, é, isso tudo passa muito pela questão do que a gente está vibrando, né? Não tem como negar isso mais. Eu falo assim, isso é fato, gente. Não tem É. como negar mais em nada no dia a dia. Essa questão do que a gente vibra, é o campo ali que se abre, é a realidade que se cria, as pessoas que chegam, ou as outras que saem, se afastam. A gente pode até exemplificar o que eu disse no começo, né? Que eu pensei, falei, nossa, eu queria fazer uma live com Sim, a Isa. sim. E eu pensei, eu vou te falar que eu não coloquei no papel, eu não fiz grandes movimentos. Porque assim, eu falei assim, foi leve pra mim, foi tranquilo, né? Isso na esfera do sentir pra mim tava ok. Eu falei, não, é possível, pra mim isso era possível. E eu imaginei isso acontecendo. E na outra semana você me convidou, eu falei assim, nossa, que maravilhoso. Olha, gente, Isso. pensa. Eu não te mandei mensagem, eu não te falei nada. A pergunta que me veio aqui agora, você falando, eu falei assim, uai, Lívia, mas por que você não me chamou pra gente fazer essa live? Porque eu pensei isso na hora, eu emiti essa vibração e depois eu joguei pro universo. Sim. Você estava no E é processo de manifestar, é isso. isso. É uma das coisas que esse livro chama Peça e Será Atendido. Eu esqueci o nome Sim. do autor, que é em inglês. Minha E prima tá assim, lendo ele. E ela ele é postou, ela tá maravilhoso. postando uns trechos. Eu falei, que livro é esse? E ela me mandou. Tá vendo? É um sinal, é para você ler. Olha, sim! Sim, ele é maravilhoso. E lá fala assim, que se você, depois que você manifesta, que você sente que aquilo é possível, você deixa o universo agir. Ai, Você não precisa fazer grandes movimentos, movimentos. sabe? Você simplesmente deixa o universo agir, porque você emitiu a vibração, e a vibração é mais poderosa do que o seu movimento, né? Por isso que eu falei, gente, não, Hum, não precisa, a gente achar que tem controle, a gente não tem controle. é, Por é. isso que ter essa consciência do que nós estamos pensando, porque os nossos pensamentos indicam a nossa vibração. A gente não sente, a gente não consegue medir a nossa vibração. Uhum. Mas os pensamentos já nos dão a direção de que se a nossa vibração está alta ou não. Se aquilo que eu estou querendo, se o meu pensamento fala assim, ih, eu já sei que a minha vibração está baixa por alguma emoção. Uhum. Eu tô com medo, ou eu tô com vergonha, né? Ou então minha autoestima tá baixa. Ou eu tô E aí, triste. ou Sei lá. é tristeza. E aí eu tenho que entender por quê e ir trabalhando isso, que é o auto-amor, a autoaceitação, o auto-perdão. Uhum. Para conseguir, depois que a gente trabalha, para chegar lá de novo e falar assim, não, agora eu vou emitir essas ondas de novo. Agora eu dou Ah, conta, agora eu sei que eu mereço, eu sei que vai dar certo. E aí a gente faz a magia acontecer. acontecer. Sim. Tá tudo dentro Exatamente. da gente, né? Falo que somos imperfeitos nessa perfeição criada. Sim. Nós temos tudo dentro Nós da estamos, gente para fazer eu acredito acontecer. que nós estamos a caminho da perfeição, mas assim, bem lá na frente, porque nós Uhum, nós somos criados para sermos perfeitos, mas somos imperfeitos ainda uhum. e vamos aperfeiçoar muito, Sim, né? sim. E aí eu tenho um lema comigo que é eu não deixo para depois. Eu tive alguns Também. acontecimentos na minha vida que, principalmente na gravidez do meu segundo filho, que assim me trouxeram
um choque de realidade, de falar assim, olha, vamos evoluir agora? Vamos aperfeiçoar agora? Não deixa para depois, não deixa para velhice. Não vamos arrepender depois. Vamos trabalhar o que tem para trabalhar agora. Porque às vezes a gente fica protelando, né? Sim. A gente tá numa vida tranquila, numa vida tranquila em todos os sentidos. Às vezes eu tô num relacionamento que não tá lá grande coisa, mas tá bom, eu tô tá ali, bom. emprego. E aí eu não saio daquilo ali. Fico no mais ou menos, tá tudo bem. É a zona de conforto? Aí vem os acontecimentos que chocam a gente, que fala assim, agora ou você vai de uma vez, ou você vai ficar aí. Isso aconteceu comigo, e aí eu, desde a gravidez, dessa gravidez do meu caçula, eu tenho esse lema comigo, que se é para me aperfeiçoar, então vai ser agora. Sim. Claro, não vai ser de uma vez, mas eu não vou deixar o tempo passar, sabe? Sem eu estar fazendo nada, sem eu estar pensando no que eu poderia fazer para ser melhor comigo mesma e com os outros. É isso. Essa eu sinto e eu coloco para mim que é uma das minhas missões aqui. Eu ser a cada dia uma pessoa melhor de verdade e para mim e também depois para o outro. Senão, né, eu acho que fica muito sem sentido se não for por esse lugar. Tudo. Eu tenho um lema, tá até lá no meu Insta, outro lema, né? Uma das frases, uma das coisas que faz sentido para mim é: a melhor forma de amar o próximo é amar você mesmo. A gente se ama primeiro, a gente se cuida para conseguir cuidar do outro. Quando a gente é mãe, isso fica muito mais claro, né? Porque a Fica. partir do momento que você zela somente dos filhos, por exemplo, você esquece de cuidar de você, vem uma enfermidade e você tem que deixar os filhos com alguém, você não consegue mais cuidar dos filhos. E colocando numa amplitude maior, e assim é nos relacionamentos e na vida. Se eu não cuido de mim, o que eu quero fazer, em algum momento, isso vai ser impossibilitado. Sim. Porque eu vou entrar numa enfermidade, que seja emocional, que seja fisiológica. Isso é fato. Ainda mais nos tempos que estamos vivendo hoje. Sim. Isso fica muito claro, né? Isso está muito mais claro. A gente começou falando também de como atrair, a gente já está falando aqui de auto-amor, autoaceitação. Eu não sei, Isa, como é que é aí o seu público, se eles gostam de fazer perguntas, se você abre para pergunta. Sim, eu coloquei aqui, quem quiser, né, Eu, eu não vi. tá colocando. Alguém quer, gente? Vocês querem estar perguntando? Aproveite essa potência, esse conhecimento aí, essa pessoa linda que a Lívia é, Obrigada. São né? seus olhos. É linda, sim. Perguntes. E se não tiver pergunta agora, eu posso falar, Lívia, que se não tiver, mas se alguém quiser alguma pergunta para você, que pode ir lá no seu direct e Pode, perguntar. tranquilo. Confirma Pode. seu Insta para ver se eu coloquei ele certo. Eu fiquei na dúvida. É Lívia Cartas? Tá certinho. Uhum. Esse Insta, inclusive, você vê o tanto que o universo é maravilhoso. A minha filha criou para mim. Olha. Eu estava manifestando, eu estava com muita dúvida ainda no que eu ia trabalhar, mas assim, eu já atendi as minhas amigas, já atendi todo mundo ao meu redor, né? Uhum. Com floral, com baralho cigano. E aí a minha filha foi lá. Aí eu já postava alguma coisa de cartas no meu Insta pessoal, que eu até vou desativar, porque eu nem coloco mais nada. E a minha filha criou um Insta pra mim. É. Então, assim, na hora que eu vi, eu falei, gente, é o universo. É agora. É agora. Então, assim, quem quiser me mandar alguma pergunta, querer saber como que eu trabalho, né? Fica à vontade, pode me chamar lá no direct.
Eu respondo, assim, o mais rápido possível, tá bom? Se quiser algum tipo de atendimento também, com Você tarô, com quer baralho falar cigano, sobre o que você faz os atendimentos? Fique à vontade. Eu sou, eu assim, falo que eu sou sua consulente, eu sou, gente, cliente dela. ai, mas a minha Adoro, uma fala experiência bastante o que que você nova acha. para mim, que há anos atrás eu não acreditava em nada dessa questão de tarô de carta. Na verdade, não era eu, foi colocado em mim essa crença diante de uma família muito, muito religiosa, católica ali, que era minha base familiar, né? A minha primeira vez que eu fui ler cartas foi lá na adolescência. Acho que eu contei para a Lívia na primeira. Me fui escondida em uma culpa que eu falei, não quero nunca mais voltar, porque se a minha mãe descobrir, ela vai me excomungar da vida, de tudo. Mas eu voltei, trabalhei, né, sobre essas crenças, né, Lívia, que você está Sim. dizendo aí. Uma delas foi exatamente isso, não é meu, porque cada vez que eu estudo e conheço a questão do universo, das energias, do campo, da vibração, do pedis e serás atendido, de certa forma, né? Sim, De certa forma, sim. não completamente é isso. Pede que você vai, Uhum, presta atenção no que você está pedindo, porque você vai ser atendido, sim. né? Eu conheci o trabalho da Lívia e, assim, tô amando porque é uma clareza, são tomadas de consciência, é uma chamada para olharmos para nós, né? E É. não sei se fala informações, mas é o jeito que eu entendo, Lívia, que são muito Uhum. reais, são verdadeiras, que fazem sentido. Isa, eu tinha preconceito. Hum, Eu abro, eu leio cartas, né? Eu abro cartas tem mais de 5 anos, mais um pouquinho de 5 anos. E eu mesma tinha preconceito, não é nem crença, é preconceito mesmo, uhum, sabe? Porque eu vivi isso desde a infância, eu ouvia pessoas falando que isso não era legal, que isso era enganar as pessoas. E quando eu fui percebendo que as cartas, principalmente baralho cigano, que foi a que eu fiquei mais tempo, que eles me ajudavam a entender eu mesma é de isso. frente aos acontecimentos, porque a gente começa perguntando por que que aquilo ali, por que que aquilo ali está Uhum, acontecendo. A gente começa perguntando por que que a outra pessoa, aí a gente sai entendendo muito mais da gente do que do outro. é, isso mesmo. Quando eu tô falando, tem uma coisa assim, quando eu tô falando do Pedro, a pessoa tá conhecendo, quando eu tô dizendo sobre o Pedro, a pessoa tá conhecendo muito mais sobre a Isabela do que de Pedro. É Exatamente. esse lugar aí, essa forma que eu sinto. Exatamente. E eu trabalho, né, muito mais. Tem a parte que muita gente gosta de entender acontecimentos futuros, e aí eu já deixo claro para todo mundo que não existe um futuro imutável. São tendências. Essas tendências de acontecimentos, elas podem acontecer? Podem, de acordo com o que está descrito, que está sendo construído hoje, tem uma tendência de acontecimento, mas ela Uhum, pode mudar. uhum, Então eu trabalho muito mais com a autopercepção de que aqueles acontecimentos, por que que eles estão acontecendo? O que está acontecendo hoje? uhum, Que aquilo ali, tá vendo que aquilo ali no futuro pode não ser muito bacana. sim. E aí é que tá o que eu chamo de tarô terapêutico, de baralho terapêutico, porque aí a gente vai entender o que está acontecendo com você, o que está influenciando você em vários campos. Escala, Uhum, sabe? Campo emocional, campo espiritual, campo profissional. Por que que você tá assim? Até a gente entender que a gente, dependendo da consulta e da pessoa, a gente entende que são crenças que estão limitando a pessoa. Então é muito mais profundo do que entender o que vai acontecer lá na frente. Se a pessoa uhum, vai
vai me pedir em casamento ou não. A gente começa a entender se eu quero que aquela pessoa Me me peça em peça. casamento. É. É outra coisa. Muito bom, eu estou gostando muito das experiências que eu tive, viu? Mulheres e homens que Então, estão aí. Entrem lá no Insta da Lívia, siga, olha, perceba, vai, né, nutrindo dos conteúdos ali, dá uma chamada nela no direct, é muito bacana, é uma autopercepção, eu falo, em um outro lugar, em outro nível, diferente de você ler um livro, diferente de um processo, não desqualificando, cada um tem a sua importância, um processo de psicoterapia, totalmente cada um no seu lugar e a sua importância. É muito legal. é porque as cartas, antes, quando eu tinha um preconceito, eu achava também que era algo muito mágico, muito mediúnico, muito espiritual. Uhum. Com o tempo, eu fui entendendo que o nosso inconsciente, ele tem formas de conversar com a gente. E os símbolos, os arquétipos, Ok? né, de acordo Sim. com Yang e tudo, eles são representações do nosso inconsciente. E são o que as cartas Demais. são, né? E são o que as cartas são, representação do nosso inconsciente, são os arquétipos. Então, se determinada carta sai ali, não é por acaso. Representa algo que ainda estava no seu inconsciente, mas que num símbolo, numa representação veio à tona. E aí, a tiragem terapêutica, ela é exatamente isso, é Nesse lugar. tirar do inconsciente e trazer para o consciente. Uhum. E aí a gente fala que é autodescoberta, né? Porque É. autodescoberta é isso também. Sim. E é assim que eu trabalho, é assim que eu, inclusive, gosto de trabalhar. Por isso que eu falo, né? Sou terapeuta especializada em tarô, não sou só uma cartomante. Uhum. Tô aqui para te ajudar, porque terapeuta tem esse papel de a te ajudar na autodescoberta, te auxiliar na autodescoberta. E é isso que eu faço ali com tarô ou com baralho cigano. Muito bom. Alguém que está aqui conosco quer fazer alguma pergunta, compartilhar alguma coisa? Lívia, pode ter certeza que em algum momento ou você vai receber uma informação de que deixa eu chamar a Isa para a gente fazer uma live, ou é eu que vou receber. Mas a gente vai Sim, voltar. sim, com certeza. Não, voltaremos aqui a conversar. Com certeza, Isa. Muito obrigada pelo convite, apesar de eu ter feito esse convite mentalmente para Aham. É recíproco o agradecimento, viu? Tá Claro, certo. Muito, muito honrada de estar aqui, tá? E igualmente. em breve falaremos de novo. Sim. Para você que esteve aqui, está aqui conosco, eu gosto muito de reconhecer e falar assim, parabéns para você ter tirado esse tempo para vir, né, ter esse conhecimento do tudo que a gente falou, que foi muito mais do que atrair um relacionamento ideal. A Lívia acendeu aí e parabéns por ter se dado essa oportunidade, grata por estar aqui. Você que está assistindo essa live gravada, alguma pergunta, algum compartilhamento, seja aqui no meu Insta ou lá no da Lívia, vai ser muito bem vindos as contribuições. Grata do Sim. meu coração para o seu coração, Lívia. Muito Muito feliz, obrigada. Recebo viu? com toda gratidão. Beijo, ótimo Beijão restante de quinta. para Tchau, vocês também. gente.